Espírita Sergi tem um projeto que chama Consciência Espírita. Esse projeto é o estudo da Bíblia do ponto de vista espírita. E aí tem uma ação da consciência espírita que é o Verbo de Deus. Essa ação são essas ações de conversas, de palestras sobre temas do Evangelho à luz da doutrina espírita. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu prefácio, ele já se posiciona, o Kardec já posiciona a doutrina espírita em relação à Bíblia, que é a Bíblia sob o ponto de vista da doutrina espírita, esse estudo nosso. O Kardec diz que a Bíblia pode ser dividida em 5 partes, as matérias contidas nos Evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que a Igreja usou para fundamentar os seus dogmas e o ensino moral. O Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, fica muito em cima do ensino moral, porque sobre o ensino moral do Cristo não tem polêmicas. O ensino moral do Cristo é pacífico. As outras questões têm polêmicas, sobre os milagres, sobre as predições, sobre os dogmas da Igreja, tudo isso tem discussões. A doutrina espírita não abraçou essas discussões. E esse projeto é nessa linha, também da questão moral. A parte moral exige de cada um a reforma de si mesmo. O Espiritismo exige de cada um a reforma de si mesmo. Por isso, o olhar desse projeto sobre a Bíblia é um olhar do ponto de vista moral. E é um olhar que exige de nós a nossa transformação. O tema de hoje, o batismo. Nós vamos discutir, conversar, tentar ver pontos de vista a respeito desse tema, desse assunto, a partir de um versículo, não é nem de uma passagem. A passagem é uma passagem de Paulo de Tarso, em Éfeso, que ele pergunta para as pessoas se já foram batizadas, elas dizem que não conheciam o batismo do Espírito Santo, que conheciam o batismo do João, que era só o de mergulhar a pessoa na água. Para quanto tempo tem essa conversa sobre batismo? E nós? O que batismo significa para cada um de nós? Quem vem de igrejas que trabalhavam o batismo exterior, aquele que tinha que ter uma solenidade, que tinha que ter alguns comportamentos, algumas condutas, algumas coisas necessárias, externas. O Espiritismo sai desse batismo de manifestação externas e vem para a conduta moral, e vem para a condição moral do batismo. Aí, para o Espiritismo, o batismo é um outro momento, é uma outra circunstância. Eu já fui batizado formalmente, eu já recebi água na cabeça, segurei uma vela, já me mergulharam numa água, em algum momento, em alguma circunstância, desse batismo tradicional que as igrejas fizeram. Essa é uma questão. Eu já fui batizado no Cristo, pelo Espírito Santo, pelo fogo do trabalho, da luta que transforma. Esse é o batismo que interessa ao Espírito. É aquele batismo das grandes transformações que as pessoas sofreram na vida. Hoje aqui a gente vai falar do batismo, que não é um ato formal de batizar, mas alguns momentos na vida que significam o batismo. Eu podia ter uma vida torta e de repente uma doença, um acidente, alguma coisa me fez cair em mim. Esse cair em si, para a gente, pode significar o batismo. Aí não precisa de ninguém. A pessoa cai em si. O filho pródigo. O filho pródigo vivia desperdiçando a herança do pai.
gastando dissolutamente, fazendo a sua própria vontade. Lá na frente, depois de viver gastando tudo como quis, com a sua própria vontade, ele sente aquele vazio, ele sente que a vida não tinha funcionado e cai em si. Na casa do meu pai, as pessoas vivem muito melhor. Na casa do meu pai? Que casa do meu pai? E aí ele tem a atitude de se levantar e voltar para a casa do pai. Que atitude é essa? São três coisas: cair em si, se levantar e voltar para a casa do pai. Caí em si, deu um estalo, acordei. O caminho que eu levo não me traz a felicidade. A vida que eu levo não acabou com a minha angústia, não acabou com a minha tristeza. Por que eu faço todas essas coisas que o mundo pede e vivo tão angustiado? E vivo tão triste? Eu estou fora da casa do Pai. É esse sentido da casa do Pai que traz para a gente o conforto, a calma, a paz do Cristo, que é diferente da paz do mundo. A paz do mundo pode ser o descanso, pode ser o ócio, pode ser 4 dias de carnaval que eu fui passar aqui ou ali ou lá, fazendo isso ou aquilo. Mas a paz do Cristo é a paz do fogo, essa paz do fogo que purifica, que prova, que testa, que constrói esse vaso, que fundamenta essa construção em mim. Então a luta do homem é a paz do Cristo. E aí se eu converto, se eu caminho por uma direção que não me levou a nada, só me trouxe angústia, tristeza, e eu caio em mim mesmo, e converto a direção da minha caminhada para um outro sentido, do sentido da casa do Pai, isso para mim pode significar um batismo. E não precisou de padre, não precisou de pastor, não precisou de médium, não precisou de dirigente espírita, não precisou de ninguém. Precisou de um sentimento. Aí é moral. Aí é transformador. Aí a doutrina espírita acredita nesse tipo de batismo. Porque é aquele mesmo batismo de várias pessoas que a gente conhece, que a vida trouxe algumas situações e que aquelas situações fizeram com que essa pessoa acordasse. A gente vai falar daqui a pouco de Paulo de Tarso, de Madalena. Paulo de Tarso vivia perseguindo os cristãos. E na estrada de Damasco, quando ele ia para Damasco procurar uma pessoa para exterminar essa pessoa, para perseguir essa pessoa, que ele tem a imagem do Cristo e cai do cavalo, caiu em si naquele momento. Viu a imagem do Cristo, perguntou quem era, identificou quem era, claro que tudo numa visão mediúnica. E nessa visão, o que ele faz? Quando ele vê que é a imagem de quem ele perseguia, ele dá alguma desculpa? Ele fala que não foi ele, que foi... Não. Que queres que eu faça? Esse que queres que eu faça, o que pode ser? Um batismo. A partir daquele dia, ele transformou sua vida. Foi um batismo. Precisou de vela? Precisou de padrinho? Precisou de água na cabeça? Precisou de mergulhar? Foi um padrinho. Um batismo no Espírito. É desse batismo que a gente fala, que a doutrina espírita fala. E, com base nesse texto, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, Chico Xavier e Emmanuel, o Emmanuel começa a falar, para a gente refletir sobre esse batismo, a partir desse versículo, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E os que ouviram o quê? Quem teve ouvidos de ouvir, olhos de ver, e ouviram a palavra do Cristo. O dia que a palavra me tocar, eu caio em mim e sou batizado pelo Cristo. Em qualquer lugar onde eu estiver. É um batismo que não depende de ninguém, depende do meu coração. Depende de eu compreender dessa palavra me tocar. O dia que essa palavra me tocar, eu sou batizado. Aí eu vou viver em paz, na paz do Cristo, porque a luta redentora é grande.
o Paulo de Tarso, ali em frente à cidade de Damasco, ele falou: o que queres que eu faça? E o Cristo começou a indicar os caminhos. Ali ele começou a entrar na paz do Cristo, mas passou mais de 30 anos de sua vida pregando o Evangelho, sendo perseguido, sendo apedrejado, mas estava em paz, porque ele estava no caminho redentor. Era o filho pródigo em volta para casa. A estrada de volta para casa não quer dizer um passeio. A estrada de volta para casa é uma estrada difícil. É uma estrada dolorida, que tem dificuldades para a nossa redenção. E todos nós, de alguma maneira, a nossa vida é essa estrada de volta para a casa do Pai. Porque a gente já fez um monte de coisas dissolutamente, desperdiçamos nossos talentos e hoje tentamos voltar para a casa do Pai. E esse caminho de volta para a casa do Pai, a gente enfrenta um monte de dificuldades. Cada um sabe das dificuldades que encontra. São as dificuldades que vão fazer com que nos reencontremos a nós mesmos. Mas o Emmanuel, no texto, ele começa dizendo: nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, ele está dizendo em todos os tempos, a atividade cristã do Cristo para cá, se a atividade cristã do Cristo para cá, em todo esse tempo, surgem controvérsias relacionadas à questão do batismo. O sacerdócio criou para isso cerimoniais e sacramentos. O Cristo não criou a igreja. O Cristo não falou que tinha que batizar assim, assim, assado. O batismo que o Cristo falou foi o batismo da palavra do Cristo, que é a palavra de vida eterna, que traz toda uma vibração, que traz esse contato com o sentimento, com o coração. Mas, logo depois que o Cristo voltou para o mundo espiritual, nós homens ficamos aqui na Terra. Aí o que a gente fez? Nós começamos a fundar igrejas. Cada um fundou a sua igreja. E cada igreja instituiu. Não, na minha é assim, aqui vai ser assim, aqui vai precisar disso, aqui tem que fazer um curso, aqui tem que ter padrinho, tem que ter madrinha, tem que ter vela, tem que jogar água na cabeça, tem que mergulhar. Quem criou essas regras foram os homens. Isso não é de Cristo, isso é das igrejas. Nós não podemos misturar as coisas de Deus com as coisas dos homens. As coisas de Deus são diferentes. As dos homens são normas que os próprios homens criam para beneficiar as igrejas que eles criam. Quantas igrejas cresceram, enriqueceram, se aproximaram do poder, fizeram grandes coisas que a gente não vai entrar nesse momento aqui, que não é o caso da nossa conversa de hoje. Mas a igreja tem sua história. E tem trechos na história das igrejas que não são muito bonitas. Mas eram os homens, éramos nós, que podíamos estar lá, em algum desses lugares, fazendo essas coisas que os homens fazem, para perpetuar o poder, para crescer a instituição, para enriquecer a instituição. Criaram regras e normas que os homens tinham que obedecer. Eu já vi gente falando: não, você não pode batizar porque você não fez isso, porque você não fez aquilo, porque você é casado, você não é casado, você faz isso, você não faz... que história! Não é esse o batismo que eu procuro. Quanta gente já foi batizada nesse tipo de batismo e não encontrou o Cristo? O batismo é o encontro com o Cristo. Não é o encontro com a vela. Não é o encontro com a água. Não é o encontro com a igreja. O batismo é o encontro com Cristo. Completamente diferente. As igrejas se apropriaram dessa palavra. O sacerdócio criou cerimônias e sacramentos. Então é melhor a gente observar com mais cuidado as cerimônias e os sacramentos. São simbólicos, a gente não pode nem ser contra, condenar. Tudo isso é uma simbologia. Mas simbologia não é o principal, simbologia é um acessório. É o símbolo de alguma coisa, não é a alguma coisa. O Emmanuel continua no texto. A renovação espiritual, que é essa renovação espiritual, é o homem novo. É um homem velho que existia e a partir de algum fato se transforma, começa a se transformar num homem novo. Não é um milagre.
Paulo não se transformou em Paulo quando teve um contato com Cristo na estrada de Damasco. Ali ele caiu em si. E ali ele resolveu mudar a sua conduta, mas passou mais de 30 anos pregando o Evangelho, mudando a sua conduta, consolidando a transformação do homem velho e homem novo. Tanto que no começo, Paulo de Tarso falava, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Ele já queria fazer alguma coisa nova, melhor, mas o homem velho estava dentro dele, ele terminava fazendo o que ele sempre fez. Prevalecia o homem velho. No final da vida dele, ele falava, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então não tinha mais homem velho. Ele já tinha transformado o homem velho em homem novo. Esse foi o batismo no Cristo. Agora, um homem que põe água na cabeça, que segura uma vela, que tem padrinho, que tem madrinha, e fica o mesmo homem, que batismo foi esse? Um batismo formal, de histórias para crianças espirituais. E nós, muitas vezes, fomos e somos, às vezes ainda hoje, essas crianças espirituais, que temos medo. Ah, se não fizer isso, morre. Se morrer assim, vai para o inferno. Se morrer pagão, quem nunca acreditou nessa história? Se morrer pagão, é o fim do mundo, é o fim da picada. É o inferno eterno. Como assim? Será que tem um pai justo que ia pegar uma criança, porque o pai não batizou, vai ter... Como assim? É individual. É a luta redentora de cada um. Não é porque alguém vai jogar água na cabeça de alguém. É o que ele diz aqui, ó. A renovação espiritual não se verifica tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior, que é uma solenidade exterior, não é interna, nessa ou naquela idade física do candidato. Ah, tem igreja que batiza recém-nascido, tem igreja que batiza adulto, tem igreja que só batiza... Mas um batismo formal, circunstancial. Não é o batismo no interior. Por isso que o Espiritismo não tem a solenidade do batismo. O Espiritismo não fala em batismo. Reflete sobre esse batismo, que a história do homem conversa, mas reflete de maneira diferente. Porque entende esse batismo como cair em si e querer transformar a vida. Aí é um batismo no Cristo. Mas eu vou andar porque o próprio texto vai falando. Ainda nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, no texto, o Emmanuel começa a chamar a atenção para o problema. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas. Como nas suas luzes ocultas? Porque não é assim, lendo e entendendo. O Evangelho é mais profundo. Por isso que o estudo do Evangelho é interessante. Alcíone falava, que o Emmanuel falava, no livro Alcíone, o padre Damiano, o Evangelho, Renúncia, Alcíone é a personagem, o livro Renúncia. Quem estuda o Evangelho, você tem que conhecer, meditar, sentir e viver. Olha que processo que vai se aprofundando. Quando você lê um versículo do Evangelho, você só leu. Você só conheceu aquilo. Amar ao próximo como a si mesmo, eu já li. Até eu chegar a fazer isso, demora muito. Qual de nós nunca leu amar ao próximo como a si mesmo? Todos já lemos. Qual de nós já ama o próximo como a si mesmo? Provavelmente nenhum de nós. Uns mais que outros. Mas provavelmente nenhum de nós ainda conseguiu. Esse é o Evangelho. O dia que a gente conseguir viver esse Evangelho, aí eu compreendi o Evangelho. Aí eu e o Pai somos um. Aí não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Porque eu li, que é o conhecer. Depois refleti naquilo. Depois senti aquilo. E depois vivi aquilo. E o batismo é um pouco disso. Então essas luzes ocultas, está oculto porque precisa mergulhar, compreender mais, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E ele repete, e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. E ele vai chamar a atenção para essa palavra. Os que ouviram, os que tiveram ouvidos de ouvir. Todos nós ouvimos aqui, amar ao próximo como a si mesmo. Mas vai ouvir de verdade quem começar a amar o próximo como a si mesmo. Os outros escutaram.
mas não refletiram e não agiram em função disso. Aí reside a sublime verdade, em viver isso. Olha como ele diz: a bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino. Então a renovação da alma vem para quem? Para quem ouviu os ensinamentos do Mestre Divino. E quem ouviu os ensinamentos do Mestre Divino? Quem refletiu sobre esses ensinamentos e quem começa a viver esses ensinamentos. Porque quem ainda não sentiu esses ensinamentos não foi batizado. Esse batizado eu estou colocando aqui, aleatoriamente, simbolicamente, porque nós estamos falando de batismo, mas simbolizando o momento de cair em si, o momento de abrir as portas do coração, o momento de mergulhar nas verdades do Cristo. Esse é o batismo cristão. E ele diz: a bendita renovação da alma, quando o homem velho começa a dar lugar ao homem novo, pertence a essas pessoas que começam a escutar de verdade o Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Aí eu começo a praticar o amar-vos uns aos outros. Eu não só li, eu começo a compreender e eu começo a viver. Aí eu estou sendo batizado. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias. Vai na igreja, vê o pastor, vê o médium, vê o dirigente espírita, vê o palestrante, vê o padre, vê o papa, vê todo mundo falando, lendo trechos do Evangelho. São as notícias do Evangelho que a gente tem. Todos ouvem essas notícias. Nós já cansamos de ouvir essas notícias do Evangelho. Mas somente os que ouvem estarão transformados. Somente aqueles em que essas notícias entrarem no coração e depois começarem a sair do coração através dos atos, esses sim ouviram as palavras do Cristo. Olha como o batismo vai adquirindo novo sentido, uma nova lógica. Deixa de ser um ato formal, simbólico, gestual, exterior, fora de mim, e passa a ser um ato meu, interior, profundo, de dentro para fora, que é a minha mudança, a minha transformação. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11, João Batista fala o que ela estava se referindo há pouco. O João Batista estava dizendo: eu vos batizo com água para o arrependimento, como se estivesse lavando. Esqueça isso. O Pedro vai falar depois, arrependei-vos, convertei-vos, daqui a pouco a gente cita isso. Eu vos batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno nem ao menos de tirar-me as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí, para não dizer de mim mesmo alguns comentários sobre esse batismo de Espírito Santo e de fogo, eu trouxe alguns autores espíritas falando algumas coisas desse batismo de Espírito Santo e de fogo, para não ficar uma coisa pessoal. Olha o Simonetti, Richard Simonetti, no livro A Voz do Monte, como ele se refere. João Batista batizava os homens na água e Jesus no Espírito. Diferente, é interior, é profundo, não é nada externo, é tudo interno. E o batismo de Jesus é vida do Espírito, é mudança interior, é transformação. Porque seu batismo é a palavra, mas qual a palavra? A palavra do Cristo. As palavras de Jesus são Espírito e vida. Por isso, palavras de vida eterna. Tem livro chamado Palavra de Vida Eterna. Quem são essas palavras de vida eterna? São as palavras que não saem de moda. São as palavras que não perdem a verdade, porque elas são verdades absolutas. A minha verdade é uma verdade curta. É a minha, pessoal. Ela dura até amanhã, depois da manhã, 3 dias e já fica desatualizada. A verdade do Evangelho, quanto mais nós nos mergulhamos no Evangelho, mais essa verdade aparece. A minha verdade, quanto mais a pessoa presta atenção, mais ela sai. A nossa verdade, que é temporária, passageira, a verdade do Cristo, que é a de vida eterna, são diferentes. A verdade humana do homem, quando você vai olhando, ela vai diluindo, ela vai passando. À medida que o tempo passa, ela sai, ela perde.
E a verdade da palavra do Cristo não é a palavra. Olha o que o Paulo dizia. A letra mata, o Espírito vivifica. Então a palavra do Cristo não é a palavra que tem a letra, é a palavra que tem o Espírito. Esse Espírito e vida, que dá vida. O Espírito que vivifica é o Espírito que dá vida. E como esse Espírito dá vida? Essa palavra traz uma vibração. Por isso ela vem de tão longe e vai para tão longe. Porque é a vibração do Cristo. A minha vibração é minha. Amanhã o que eu disse já pode ter se perdido, porque apareceu uma coisa nova. Eu quero ver alguém superar a palavra do Cristo. Não vai superar porque ela está... O Verbo se fez carne. O Verbo de Deus. Ele manifesta a palavra de Deus. Então se ele manifesta a palavra de Deus e Deus não erra, e Deus é eterno, e Deus não muda, a verdade é absoluta. Ele não é o Verbo de Deus, ele não traz a palavra de Deus. Ele não traz a minha palavra. A minha palavra amanhã eu já penso diferente. Por isso a palavra dele é Espírito e é vida. O Rodolfo Caligares, Páginas de Espiritismo Cristão. A gente já não fala do Espírito Santo, a gente já fala do batismo de fogo. Esse batismo de fogo, pelo qual Jesus se mostrava ansioso, não era outra coisa, senão a luta que os belos e nobres ideais do cristianismo precisou enfrentar e continuam enfrentando, para que os privilégios, a tirania, o fanatismo venham a desaparecer da face da terra. É a luta de cada um. Olha o que o Cristo falou. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Qual espada? Para sair matando uns aos outros? Não. A espada da luta. O batismo de fogo. É esse fogo que purifica. Que faz o barro virar um vaso. Porque consolida a terra. Consolida o barro. E é esse batismo de fogo que vai consolidar as minhas transformações. Na luta. A paz do Cristo é diferente da paz do mundo. A paz do Cristo vem na luta. Por isso que ela é o batismo de fogo. Depois que Paulo de Tarso encontrou com Cristo na estrada de Damasco, ele viveu o batismo de fogo. Ele só viveu o perrengue. Só luta. Por onde ele andava pregando o Evangelho, ele saía apedrejado, perseguido. Era o batismo de fogo. E o próprio cristianismo, os cristãos primitivos sendo queimados, sendo engolidos por leões, enfrentando, tendo que fazer reuniões escondidas em catatumbas, fugindo dos romanos, etc, etc. Que luta! É o batismo de fogo. É esse cristianismo chegando, se consolidando. Ele não chegaria pelo conforto do mundo. Ele chegaria pela espada. Não pela espada que mata, que fere, mas ele chegaria pela espada da luta. Por isso, Paulo falou no final da vida, travei um bom combate. Que bom combate que Paulo de Saulo travou. O combate consigo mesmo. Tirar o homem velho de dentro dele. E é o combate que cabe a cada um de nós nos livrarmos dos homens velhos que moram dentro de nós. Esse é o grande combate. Por isso seremos batizados em fogo. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, certamente eu passo por um monte de situações que vão me fazer perder esse orgulho. É o batismo de fogo. Agora não é mais asilo, não. É casa de idosos. A gente tem uma casa de idosos. O batismo com o Espírito Santo é a comunhão com os Espíritos elevados que vieram por nós. É uma outra linha. É uma outra linha. O batismo com o Espírito Santo é eu me elevar. É eu me libertar. O Cristo Salvador não é aquele Cristo que me pegou morrendo afogado e me tirou da água. Não, é o Cristo que ele salva porque ele trabalha em mim esse processo de elevação. Aí eu me elevo. Eu não trago o Cristo para mim. Eu me dirijo para lá. Por isso é elevação. Aí eu me elevo. Olha o Emmanuel no livro Consolador. Olha como ele traz o batismo para a nossa casa, para dentro da nossa conduta com os nossos filhos. E de maneira tão tranquila, tão singela. Ninguém aqui está teorizando, definindo o que é batismo. As pessoas estão conversando, entendendo a palavra batismo de uma maneira simbólica, como um momento em que a pessoa acorda para a vida.
Olha o que Emmanuel diz. Os espiritistas sinceros, esses espíritas verdadeiros, na sagrada missão de paternidade, quando são pais e que a missão é sagrada e que vão ter que batizar os filhos, será que eles têm que ir para a igreja e batizar os filhos? O que ele diz? Devem compreender que o batismo, que o Evangelho fala, é o da invocação das bênçãos divinas. Então é só a invocação das bênçãos divinas para quantos a eles se reúnem no Instituto Santificado da Família. Então o batismo dos meus filhos é eu aproximar os meus filhos de Deus. Não precisa de nada. Como é que eu vou aproximar os meus filhos de Deus? Aproximando do Evangelho, da conduta moral, da transformação. Eu já percebi desde cedo as tendências negativas dos meus filhos e começar a corrigir essas tendências. Será que fazer tudo o que meu filho quer, eu estou batizando ele? Eu estou sacramentando o homem velho dentro dele. Porque ele não está reencarnando? Será que ele está reencarnando perfeito? No mundo de imperfeições? Claro que não. Ele está reencarnando imperfeito. E se ele reencarna imperfeito, quais vão ser as vontades dos meus filhos? Vontades imperfeitas. E eu vou fazer todas elas. Se eu fizer todas elas, eu estou consolidando a imperfeição dos meus filhos. Então, filho não vem para a gente fazer a vontade deles. Vem para a gente aproximar os filhos de Deus. Como? Às vezes é pesado. Pegar a cruz e seguir não é fácil. Transformar, vencer o homem velho não é fácil. E eu posso. O batismo para o Espírito é isso. É pedir bênçãos divinas para me inspirar, para ajudar a pegar essa criança que chegou pelas minhas mãos, pelo meu corpo, porque eu fabrico o corpo, eu não fabrico o espírito. Geneticamente ele é do meu corpo, mas o espírito não é filho do meu espírito, só o corpo que é geneticamente filho do meu corpo. O espírito é velho, vem de longe com as suas imperfeições, mas por algumas circunstâncias ele caiu na minha mão. Para quê? Para eu fazer a vontade deles? Certamente que não. Para eu aproximar esses filhos do Cristo. Aí eu estou batizando os meus filhos. E tem gente que faz todos os sacramentos que as igrejas mandam, mas deixa os filhos seguirem como eles sempre foram. Está tudo virado. Não está batizando coisa nenhuma. Está seguindo alguns formalismos, mas a transformação do filho não está acontecendo. Pelo contrário, está acontecendo a consolidação do homem velho que veio com o filho para as mãos dele para ver se ele ajudava a transformar. E ele, em vez de ajudar a transformar, ele ajuda a consolidar. Olha que simplicidade de compreensão do batismo que Emmanuel colocou. Um discurso de Pedro ao povo. Ele está convidando as pessoas ao batismo, sem ir para a igreja nenhuma. O que ele está dizendo? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Batizem-se. Acreditem. Deem um estalo. Eis-me aqui, Senhor. Caiam em si. Arrependei-vos das atitudes do homem velho que eu já cometi e converter. Eu não vou mais por aqui, agora eu vou por aqui. Atitudes novas de um homem novo. O homem velho caminhava por aqui. O homem novo vai caminhar por aqui. São atitudes novas. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. O quê? Para que os meus erros passem pelo processo da lei de ação, de reação, de reencontro com os escândalos, para que as minhas deficiências, que eu me encontre com elas, e eu comece a sanar essas questões que eu tenho com a vida. Desse modo, venham da face do Senhor os tempos de refrigério. Que refrigério? Ócio? Descanso na rede? Não, o refrigério aqui é da consciência, é da alma. Olha um exemplo de batismo. Madalena. No livro Caminho, Verdade e Vida tem um texto falando de Madalena. Olha aqui. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo, para que Madalena abandonasse tudo e seguir os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria. O que ela estava negando quando estava negando a si própria? A mulher velha que tinha nela.
A mulher dissoluta, a mulher que vivia de uma maneira contrária às leis de Deus. E ela largou Cristo, largou esse mundo e seguiu Cristo. Até o fim dos seus dias, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor. Calvário Redentor. O Calvário não é só castigo, é um Calvário que redime. Então a luta dela era uma luta que redimia, era uma luta que restaurava, era uma luta que resgatava, era uma luta que fazia brotar uma nova mulher, um novo espírito, uma nova pessoa. Esse foi o batismo dela. Seguir firme os passos, abandonar tudo e seguir os passos. Batizou. Não era para mergulhar uma pessoa velha e sair uma pessoa nova? Quantas vezes mergulhou uma pessoa e saiu a mesma? O que ela fez? Encontrou com Cristo uma pessoa e saiu uma outra pessoa. Onde é que foi o mergulho dela? Nas palavras do Cristo. Porque as palavras do Cristo foram o batismo para ela. Ela foi batizada pelo encontro que ela teve com Cristo. Ela foi batizada pelas palavras do Cristo. Modificou. Aí virou um paraíso a vida dela? Na consciência, sim. Mas no trabalho redentor, não. Quantos anos ela ainda viveu cuidando de leprosos, sofrendo, sendo negada por tudo e todo mundo? Aí era o trabalho redentor. Mas a negação... É o batismo de fogo, né? O batismo de fogo. Outro, Paulo de Tarso. Tá, né? No livro Pão Nosso, que é o combate interior, o texto. Chegar nessa hora, que hora? A hora que Paulo de Tarso encontrou com Cristo e falou: Senhor, o que queres que eu faça? Essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Esse cala-se é o quê? O homem velho não tem mais nada a falar. Não tem desculpa nenhuma para dar. Não era assim, não estava perseguindo, não era eu, não estava fazendo isso porque fulano, não, sabe, não era. Não tem, ele cala-se. O homem velho cala. Para de falar, o homem velho. Fez silêncio. E escuta o que? Senhor, o que queres que eu faça? Ele precisou calar para ouvir: Senhor, o que queres que eu faça? Vá à cidade, procure um senhor de nome Ananias, que ele vai te dizer o que fazer. E aí começou todo o processo redentor do caminho de volta para a casa do pai do Paulo. Aí ele, quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Qual espada? A espada que matava. Porque ele perseguia os cristãos. Essa espada é quebrada nesse momento para sempre. Porque surge uma outra espada. Qual? A da luta consigo mesmo. Ele trocou a espada que feria os outros pela espada que fere a si mesmo. Mas fere e tira e corta e extirpa o que tem de mal. É a espada que purifica, da luta redentora. E ele não tem mais braços para hostilizar, para perseguir, e sim para ajudar e servir. Se converteu. Tem um batismo mais forte que esse? Isso é um batismo. Isso é um batismo. Não precisou de água, não precisou de vela, não precisou de padrinho, não precisou de igreja. Precisou de escutar as palavras do Cristo. E aquelas palavras tocaram. Filho pródigo, que a gente já comentou. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Ele acordou. Eu saí da casa do pai. Quer dizer, eu saí do caminho certo. E saí pelo caminho da minha própria vontade, fazendo um monte de loucura. Caí em si. Eu preciso voltar para a casa do pai. Eu preciso sair desse mundo torto. Eu preciso voltar para o mundo mais correto. Eu vou voltar para a casa do pai. Eu caí em mim. Esse ato de cair em si é o batismo. Olha um grande batismo que a gente pensa nele raramente. Um batismo assustador. O bom ladrão, crucificado junto com Cristo, ele era ladrão até aquele momento. Na cruz, junto com Cristo, ele era ladrão. E em quem que ele acreditou? Num cara que estava crucificando, sendo crucificado junto dele. Então ele estava acreditando em um fracassado, porque muita gente estava achando que o Cristo era fracassado naquele momento. Estava sendo derrotado, humilhado, crucificado. Olha como é que um ladrão
vendo o Cristo ser crucificado como bandido e sem reação, porque até os discípulos esperavam, pô, mas ele não afastava as águas, não ressuscitava a gente, não multiplicava pães, agora vai morrer crucificado? O que está errado nisso? Ninguém acreditava que ele fosse morrer crucificado. Ele pegava aquela cruz e jogava fora e fazia o milagre, fazia o que fosse, mas ele não tinha força. Era uma fraqueza. O bom ladrão acreditou no fraco, no suposto fraco. Mas qual era a lição do fraco? Olha, a vida continua. Vocês vão me crucificar, eu vou morrer, para eu voltar e mostrar para vocês que a vida é eterna, que a vida não continua. Se ele não morre, ele não completa a lição dele. O que fez aquele bandido entender isso? Qual de nós, se tivesse sendo crucificado junto com alguém, ia acreditar na conversa daquele alguém que estava sendo crucificado? Olha que conversão. Será que teve algum batismo mais bonito do que esse? A gente é batizado porque é para ir para o céu, porque tem um padrinho bom, porque eu quero fulano como meu compadre, como minha comadre, como não sei. Agora eu vou mudar toda a minha vida, toda a minha ideia de vida, porque eu ouvi um cara que está sendo crucificado ao meu lado, sendo derrotado, pregado numa cruz, abandonado até pelos seus discípulos. Um que era grande amigo que andava com ele falou que não conhecia o Pedro. O outro, o Judas, foi quem entregou. E agora eu vou ter que acreditar? Pois foi. Pois foi esse ladrão que acreditou. Aí o Emmanuel diz: poderemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro. O caso do bom ladrão. Volumoso bagagem de débito do passado escuro, obscuro. O passado dele tinha muita dívida. O amor cobre a multidão de pecados. Mas que amor, que brota, que sente. Mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, que instante que nos rendemos aos desígnios do Senhor? O batismo verdadeiro. Aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente. Cair em si traz na minha consciência uma região espiritual diferente. Esse é o batismo. Aí a dor dói menos. Aí o sofrimento é menor. Por quê? Porque aí o jugo é suave e o fardo é leve. Aí eu entendi o que é isso. O jugo suave e o fardo leve. Porque eu entrei em sintonia com essa palavra do Cristo e me dispus a abrir meu coração. Eis-me aqui, Senhor. Aí meu coração disse: eis-me aqui, Senhor. Me dá a minha cruz que eu vou te seguir. Qual é a minha cruz? Vai depender desse meu passado obscuro, que o amor cobre essa multidão de pecados. Cobre, mas não liquida. Cobre, mas me mostra a estrada da redenção. E esse bom ladrão que o Cristo falou, ainda hoje estará comigo no paraíso, é o paraíso da consciência. Não quer dizer que o ladrão não teve que se redimir. Só ele deve saber a luta redentora que ele teve que travar consigo mesmo. Mas naquele momento, na crucificação do Cristo, ele foi batizado pelo próprio Cristo. E não no momento em que o Cristo tinha poder. Ele foi batizado pelo Cristo no momento que o Cristo estava sendo crucificado. E o Paulo de Tarso fala: e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Que fogo? A luta. A luta vai provar a obra de cada um de nós. Os nossos fracassos, as nossas fugas, ou a luta que eu vou perseverar. E aí o vaso vai queimar, e eu vou virar aquela cerâmica forte, e um vaso usado por Cristo. Não vai ser aquele vaso sujo. O Paulo falou uma coisa também, na sua pregação. Porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar. É diferente batizar e evangelizar. Evangelizar é trazer o Evangelho para conhecer, sentir, meditar e viver. Batizar é um ato formal, externo. Evangelizar é interno, é interior, é de dentro para fora. E batizar é um ato exterior. Eu posso sair como eu entrei. Agora, se eu for evangelizado, eu não vou ser o mesmo nunca.
Por isso o Espiritismo trabalha a Bíblia, esse projeto, trabalha a Bíblia do ponto de vista espírita, porque trabalha o ponto de vista moral que tem que trazer para a nossa vida. E me transformar. Se isso não me transformar, não adiantou nada. Porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo não se faça vã. Foi muito sofrimento essa cruz, para trazer um monte de ensinamento. E que se eu não seguir, esse ensinamento foi vão, não serviu. Será? Isso para quem não ouviu. E aí o Cristo fala, indo ao mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Fala para os seus discípulos, vão evangelizar. Não vão batizar, vão evangelizar. Né? Quem crer e for batizado será salvo. A crença é o batismo. E quem não crer será condenado. Nessas palavras dessa época, né? Condenado a quê? A permanecer como sempre foi. E se o inferno está dentro dele, ele está condenado a ele mesmo. Está condenado a ser o que ele sempre foi. Portanto, ir de tornar discípulos é outra coisa que já estamos terminando. Eu estou vendo o horário. Agora, se a gente for refletir sobre essa palavra, batismo, depois de tanto texto, depois de tanta gente espírita colocar questões do batismo para a gente, eu não vou ver o batismo da mesma forma nunca mais. Porque eu passo a enxergar a palavra batismo diferente. É a inauguração da presença do Cristo em mim. O que é que o Cristo falou? Meu reino não é desse mundo. E não está aqui, não está ali, não está lá, está dentro de cada um. Então o reino de Deus é no coração do homem. A presença do Cristo, a luta do Cristo para que não seja vã. Qual foi a luta do Cristo? Construir o reino de Deus no coração dos homens. Então, se eu começar a abrir esse coração, para começar a construção do reino de Deus nesse coração, eu estou sendo batizado. E aí não precisa de formalidade, não precisa de atitude externa, não precisa de nada disso. Precisa de aceitar, de compreender e de me transformar. O batismo é transformação. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrepender é deixar de fazer como eu fazia. E converter é mudar a direção que eu ia. Ir para uma direção nova. E eu vou para qual direção agora? Eu vou para a direção das palavras do Cristo, que é a direção da redenção. Bom, gente, boa noite, obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Né? Que Deus nos abençoe.